Bom dia a todas e todos. Começando mais uma sessão da nossa disciplina Seminário de Tese de Doutorado, aqui do Programa de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, no Instituto de Geociências. Meu nome é Marco Monteiro. Temos aqui hoje a Flávia Consone e a Andréa Gozzetto, que é a nossa convidada. E eu já vou passar a palavra imediatamente para a Flávia, que é a nossa outra docente da disciplina, para ela apresentar o seminário de hoje. Flávia, com você. Pessoal, bom dia a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Hoje aqui é uma grande honra apresentar para vocês a Andréa Gozzetto, que vai contar um pouquinho para nós sobre ciência e advocacy, transformando ideias em políticas públicas. Eu queria aqui apresentar a Andréa, né, que na verdade a gente já se conhece pelo menos há umas 3 décadas, né? A Andréa é uma amiga de longa data, né, desde a graduação lá em Ciências Sociais na UFSCar, e de lá para cá a Andréa tem seguido aí uma imersão na ciência política. Ela fez o mestrado, graduação em Ciências Sociais, né, depois ela foi para o mestrado na Unesp, em Sociologia Política, um doutorado em Ciências Sociais aqui na Unicamp, e, mais recentemente, um pós-doutorado em Administração Pública e Governo na FGV. Bem, a Andréa tem aí uma grande militância, né? Militância no bom sentido, né? No tema de relações governamentais. Atualmente, ela tem se dedicado a um curso, ela é a coordenadora acadêmica de um MBA em Relações Governamentais na FGV, em que ela trabalha na formação de advocacy e políticas públicas. Em simultâneo, né, a Andréa também é a diretora executiva de uma consultoria, Gazzetto e Associados, com atuação nesse tema de relações governamentais e advocacy, atua na rede advocacy colaborativo, em que ela é coordenadora e gestora aí de comitês, e também é fundadora da Conexão RIG. Bom, o porquê de nós convidarmos, né, a Andréa para estar aqui conosco hoje, né, eu acho que é a proposta da gente aprender, né, a conversar com os tomadores de decisão. Eu acho que isso é uma parte, assim, extremamente necessária para nós aqui no departamento, que trabalhamos com política científica e tecnológica. Então, essa dimensão da ciência política, essa perspectiva de conhecer o que significa fazer a advocacy, que eu tenho aprendido sobre isso, né? É um processo bastante sistemático, com várias etapas, com vários procedimentos, mas, sobretudo, com um planejamento por trás. E por que da Andréa estar aqui conosco, né, Andréa? Que eu já disse que é um prazer enorme aqui de você ceder o seu tempo para vir aqui. A gente tem, nós estamos juntas em um trabalho, a gente assim, né, a Andréa está oferecendo um treinamento sobre como fazer advocacy para a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. Então, ali tem sido um trabalho bastante interessante, né, em que a gente está conversando com o secretariado desta plataforma e discutindo os vários meandros, né, de como a gente consegue trabalhar mais, né, com essa proposta, né, com o tema da mobilidade elétrica. Então, esse é um curso bastante direcionado com esse objetivo, mas que nos traz muito aprendizado aí para a gente pensar no tema mais amplo, né, como nós, tomadores de decisão, né, como a gente acessa, né, como a gente comunica. Enfim, eu acho que hoje vamos ter aí um grande aprendizado com você, Andréa, e não cabe mais a mim falar aqui, eu te passo logo a palavra, né? Espero que esse seja o primeiro de vários outros encontros que teremos aqui no departamento. Obrigada, então, por estar aqui conosco. Bom, muito obrigada, Flávia, obrigada, Marcos, pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês.
Como a Flávia colocou, nós somos amigas já há 3 décadas e recentemente a gente teve essa oportunidade de trabalhar juntas, né? Porque eu tenho acompanhado a carreira da Flávia, ela se tornou uma grande autoridade em mobilidade elétrica, né? E a gente fica se perguntando, poxa vida, mas por que a mobilidade elétrica não entra na agenda do governo, né? Já que você tem uma demanda muito grande hoje por combustíveis renováveis, né? Por defesa do meio ambiente, o que acontece? E em 2019, eu chamei a Flávia para fazer parte de uma disciplina que eu leciono lá na FGV, para o MBA em Relações Governamentais, que é a disciplina Políticas Públicas, e a gente discutiu justamente isso, né? Quais são as diretrizes que precisam ser levadas ao governo para que ele entenda que mobilidade elétrica é a solução para determinado problema público, né? E até os meus alunos, naquele momento, chegaram a construir um plano de comunicação para colocar a mobilidade pública na agenda do governo, né? E aí, conversando com a Flávia, várias vezes, eu falava assim, poxa, tem muita ciência e tem pouca política, né? Então, a gente precisa... A ideia da minha fala aqui hoje, pessoal, é justamente tentar fazer essa conexão. Onde que a ciência encontra com a política, né? Essa é a questão fundamental. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre advocacy baseada em evidências e como a academia é uma peça fundamental para que a gente tenha um processo de formulação e deliberação e implementação de políticas públicas eficaz, eficiente e efetivo. Isso é muito importante. A gente precisa de maior qualidade nas nossas políticas públicas e a academia não pode se furtar do seu papel, né? Mas para isso tem técnica, tem método, né? Quer dizer, não poderia estar com uma plateia com uma audiência mais qualificada, né? Somos todos cientistas aqui. E a gente entende o quanto o rigor, o método, ele é importante para que a gente faça os avanços necessários na nossa sociedade, né? Como a Flávia colocou, eu atuo, né? Eu sou ativista numa rede chamada Rede Advocacy Colaborativo. Essa rede ela é composta por 116 organizações da sociedade civil e nós somos a única rede de advocacy, ela é multitemática, né? Porque atuar em rede não é uma novidade, mas você atuar em rede colaborativamente e numa plataforma multitemática, isso sim é uma novidade no ambiente político institucional brasileiro, né? Então, lá na RAC, como a gente chama carinhosamente, nós temos 4 grupos de trabalho, eu sou coordenadora de um dos grupos de trabalho, que é o Transparência e Integridade, né? E comigo nesse grupo, a gente tem as maiores organizações da sociedade civil no Brasil que defendem essa causa, né? E aí é importante a gente entender que não existe democracia sem transparência. Isso é muito importante. Então, no momento em que nós temos um ataque frontal, né, às instituições democráticas, em que retrocessos de direitos, eles são reais e imediatos, a participação da academia junto às organizações da sociedade civil, subsidiando essas organizações da sociedade civil com os dados, com as evidências científicas que elas precisam para fazer um bom advocacy junto ao Poder Legislativo e Executivo é essencial. E, de certa forma, essa tem sido um pouco um dos meus objetivos dentro da rede, né? Eu sou também a coordenadora de capacitação, né? Porque muitos de vocês podem jamais ter ouvido essa palavra, né? Advocacy é uma palavra de origem inglesa, não tem tradução para português, né? É difícil traduzir algumas palavras que são tão importantes para a nossa democracia, como, por exemplo, advocacy, lobby, accountability, né, compliance, todas essas são palavras muito importantes, né, para quem quer viver num país cada vez melhor, né, e a gente não consegue traduzir. E nessa rede, eu estou tentando, e aí é um chamado a todos aqueles que querem, de verdade, né, se tornar cidadãos ativos, porque ser cidadão não é só votar, né? Votar é só delegar poder. A gente precisa participar do processo decisório. Isso é democracia. Então, veja, todos aqueles cientistas que querem contribuir têm espaço nas organizações da sociedade civil para fazerem isso. Então, lá na RAC, a gente tem 4 grupos de trabalho. Transparência e Integridade, que é o que eu coordeno, com Transparência Internacional, Transparência Brasil, Open Knowledge Brasil, Instituto Não Aceito Corrupção, Artigo 19, IDEC, Conectas, são quase 30 organizações dentro desse GT. A gente tem mais um GT Direitos Humanos, que
congrega também quase 30 organizações. O GT Direito Socioambiental, que eu acho que é onde a questão da mobilidade elétrica teria maior consonância, né? Tem mais de 60 organizações nesse GT, que é coordenado pelo André Lima, que inclusive colaborou com a gente nessa capacitação lá para a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, que tem um show, né? Contando um pouco dos 25 anos dele de militância na área do direito ambiental. E, por último, a gente tem o GT Nova Economia, né? Porque vejam vocês como é importante esse casamento entre ciência e política. O nosso mundo está mudando, a economia está mudando, e existe uma lacuna regulatória, né? Então, todos vocês devem se lembrar quando o Uber chegou no Brasil. O Uber chegou fazendo muito barulho, porque não existia uma base regulatória, né? Ele veio atuar numa lacuna, né? Inclusive, toda essa discussão feita com relação aos veículos leves e levíssimos, né, elétricos, como, por exemplo, os patinetes, sofreram muita resistência em todos os municípios em que eles tentaram ter uma operação, né? E o que os legisladores fazem? Eles vão, efetivamente, tentando compreender esse novo mundo. Não tem muito subsídio, né? Eu não preciso nem comentar com vocês sobre o nível cognitivo de alguns dos nossos maravilhosos representantes, né? Então, é muito necessário que a academia converse com o poder público, mas para isso, a gente precisa modular o nosso discurso, né? Também não adianta você chegar para um parlamentar e entregar sua tese de doutorado, falar assim, olha, aqui nesta tese de doutorado, eu resolvo determinado problema público, simplesmente porque ele não vai ler, não tem tempo para ler, tá? A verdade é essa. Muitas vezes a assessoria também é muito fraca, né? A gente vive num presidencialismo de coalizão, né? Onde a troca é algo muito, muito comum, e nem sempre a assessoria desses parlamentares, ela é qualificada suficientemente também. Então a gente precisa saber não só com quem falar, mas também como falar e quando falar, né? E para isso, nós temos hoje uma ferramenta muito importante, que é o Advocacy, tá? Então eu quero conversar com vocês hoje, vai ser rápido, então eu vou colocar algumas palavras, eu vou colocar algumas questões bastante rápidas. Se eu passar muito rápido, ou tiver alguma coisa que vocês não entenderem, ou quiserem fazer alguma pergunta, mandem aqui pelo chat do YouTube, que eu tenho acesso, e eu vou lendo e vou respondendo vocês, tá? Eu não tenho nenhum problema em ser interrompida, eu já me perco sozinha mesmo, então vocês vão ver que não tem problema me interromper, tá? Eu volto depois aonde eu parei, e eu preparei uma apresentação que também vai estar à disposição de vocês, uma apresentação em PowerPoint, e também um caso que eu vou usar lá no final, um caso concreto sobre a campanha A Renda Emergencial, Renda Básica Emergencial que Queremos. Eu também já disponibilizei para a professora Flávia e ela pode disponibilizar para vocês sem problema nenhum, tá? Bom, eu vou fazer o compartilhamento de tela, então, para que a gente possa acompanhar. Eu só não sei onde é que foi parar. Deixa eu ver aqui. Essa tela que eu vou compartilhar. Aqui. Vocês conseguem ver já, Marcos? O compartilhamento? Sim, tá certinho. Pode. Qualquer coisa você me chama, André, que eu volto aqui na transmissão. Tá bom, querido. Eu acho que deu certo, hein? Sim, vai rolar, vai rolar. Eu só quero fazer uma coisinha aqui. Peço só a... Não, aquela vez deu certo, agora não deu. Bom, mas beleza. Eu tô vendo vocês aqui. Eu tô vendo o que a gente tá fazendo pelo celular. Bom, esse título que vocês estão vendo aqui, Ciência e Advocacy Transformando Ideias em Políticas Públicas, é justamente o título do projeto que eu e a Flávia, a gente está desenvolvendo junto com a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, tá? E a ideia é justamente isso. A Flávia já falou da minha formação acadêmica, já falou também da minha atuação, tá? Então, veja, o que a gente vai discutir? Nós vamos discutir ciência e advocacy ou advocacy baseada em evidências. Tá? Onde que a ciência encontra a política? Onde que a ciência encontra a política pública? Tá? Para isso, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre advocacy, tá? Então, eu vou fazer um resgate teórico e fiquem à vontade para trazer perguntas.
Bom, primeiro, né, essa é uma palavra que remonta do século XIV e sempre foi associada ao trabalho de advogados. Se vocês colocarem, inclusive, a palavra advocacy no Google Translator, vocês verão que ele vai traduzir como advocacia, tá? Mas advocacy não guarda relação com advocacia. Então, é uma palavra que vem do latim, né, do latim advocatus, que significa o que foi chamado para perto, a fim de ajudar, é o particípio de advocare, o prefixo latino ed, que significa aproximação, movimento para junto, e vocare, né, que é proveniente dos radicais latinos vox e voces, que significa voz. Então, em alguns momentos, vocês verão, por exemplo, que principalmente a literatura norte-americana, ele entende a advocacy como a vocalização das demandas da sociedade, tá? Mas, do meu ponto de vista, o advocacy é muito mais do que vocalização, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas definições de advocacy, tá? Em 2019, eu fui coautora desse guia aqui, Guia para a Construção de Estratégias de Advocacy, junto com o Renato Morgado, que na época estava no Imaflora, que é uma organização da sociedade civil de Piracicaba, a cidade onde eu moro, né? E o que nós fizemos aqui? A gente tentou sistematizar passos para construir uma estratégia de advocacy, tá? Então, ele é um guia mesmo, é um how-to. Como é que eu construo, se eu tenho um problema público para resolver, o que é que eu faço para que esse problema público seja ouvido e levado em consideração pelo poder público, tá? Só que, em primeiro lugar, a gente parte de uma dificuldade de entendimento do que seja advocacy, tá? E aí, nesse guia, nós partimos do pressuposto de que existem 3 campos de definição. O primeiro campo é aquele que vai designar a advocacy como influência e promoção de mudanças em políticas públicas, tá? É o policy change. Normalmente, esse campo de definição aqui é o que encontra maior ressonância na academia, tá? A grande maioria dos trabalhos feitos no campo do advocacy políticas públicas usa esse referencial teórico do policy change. E tem várias teorias de policy change, tá? Que um dia, se vocês acharem interessante, a gente pode voltar para trabalhar especificamente essa abordagem mais teórica da mudança política, tá? Para esse campo de definição, o advocacy é uma estratégia para influenciar os tomadores de decisão para que façam mudanças nas políticas públicas. Esse conceito pode ser visto no guia do Pathfinder, tá? O segundo campo de definição, ele alarga um pouco mais, né, essa noção de advocacy. Então, o que seria advocacy para esse campo de definição? Mudanças em políticas públicas, comportamentos e práticas que dependem de mobilização da opinião pública, e a gente vai ver daqui a pouquinho que engajamento e mobilização da opinião pública pro advocacy é essencial, tá? Porque ele tem um caráter mais comunicacional. E aí eu trago um exemplo de conceito utilizando esse campo de definição. Esse conceito vem do guia da Taxo, tá? E diz o seguinte: advocacy refere-se a atividades não violentas destinadas a influenciar políticas, práticas e comportamentos. Então, o que eu incluí aqui, né? Eu incluí não só a política em si, mas também comportamentos e práticas, porque muitas vezes, para que uma solução de um problema público, ela efetivamente se torne realidade, eu preciso mudar a forma como as pessoas pensam e a forma como as pessoas agem, tá? E o advocacy é uma tática muito importante e muito efetiva para a formulação de agenda, que é o primeiro ponto do ciclo das políticas públicas. O terceiro campo de definição é aquele que vai descrever as atividades que compõem o conceito e, para falar a verdade, esse é o que menos comunica, né, o que é advocacy. Ele vai dizer o que compõe essa atividade, tá? Esse conceito a gente pode ver no guia da Unicef. Então, ali está descrito advocacy como, na prática, há vários termos usados de forma intercambiável para descrever o trabalho de advocacy. Lobbying, relações públicas, desenvolvimento de políticas públicas, conscientização, capacitação, mobilização social, campanha, trabalho de mídia e comunicação, podem ser todos termos para advocacy. Eu discordo dessa definição, porque isso tudo são as táticas, as atividades, as ferramentas que a gente tem à nossa disposição para fazer o advocacy, tá? Mas eu não posso definir advocacy a partir
desses termos. Bom, então, como vocês veem, não tem consenso, né? Agora eu vou passar um videozinho para vocês, feito pelo Politize, que é uma organização da sociedade civil que trabalha com educação política, que, do meu ponto de vista, é muito esclarecedor. Você quer ser parte da solução de um problema social e ter voz diante da formulação de políticas públicas de decisões do governo? Então você precisa saber o que é advocacy. Advocacy é uma estratégia para mudar uma política pública em nome de uma causa. É quando uma pessoa, um grupo ou organização defende direitos e interesses sociais. Juntas, elas podem influenciar a formulação e implementação de políticas públicas ou o direcionamento de recursos públicos. Às vezes, você pode ver algum problema na sua cidade que acredita que devia ser resolvido pelo poder público, mas ele continua sem solução. Isso pode acontecer porque as pessoas responsáveis por criar políticas públicas não sabem que o problema existe, não alocaram recurso suficiente para isso, não sabem como resolvê-lo ou não têm vontade política. É nesse momento que o advocacy é importante. Com uma estratégia organizada, você consegue mostrar para o poder público o problema que a sua comunidade enfrenta. Mostrar por que é importante que ele se torne uma prioridade a partir de fatos e dados concretos, participando e influenciando nas decisões do orçamento para que o governo possa alocar mais recursos para uma solução, e até mesmo conversando com especialistas para entender como esse problema pode ser solucionado. Isso faz com que parcelas minoritárias da população, que muitas vezes não são ouvidas em processos institucionais, consigam participar das decisões que guiam suas vidas. Por isso, o advocacy é essencial para uma democracia mais forte. Muita gente acha que advocacy é só um nome diferente para lobby, ou conhecem o termo como lobby do bem, mas na verdade eles têm algumas diferenças. O lobby também envolve grupos de interesse trabalhando para influenciar a política vigente, a formulação de novas políticas públicas ou o direcionamento de recursos. Mas isso normalmente acontece em interesse próprio, o que pode ou não pode ser de interesse público. Além disso, o lobby normalmente tem um foco muito direto nos tomadores de decisão, trabalhando menos com a mobilização da sociedade e com a conscientização. Hoje, quem mais pratica advocacy são ONGs e grupos da sociedade civil. Se você acredita em alguma causa e quer defendê-la, procure uma organização ou grupo e participe das suas iniciativas. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como ele, nos ajude a continuar produzindo os conteúdos que estão fortalecendo a democracia. Acesse os links na descrição do vídeo e saiba como apoiar o CLP e o Politize. Quer saber como começar a fazer advocacy? Confira o vídeo no canal do CLP. Esse é um vídeo bem legal, eu acho ele bem didático, tá? Mas eu sempre fico preocupada em não começar falando de advocacy, tentando definir o advocacy, mas tentando entender por que o advocacy tem se tornado tão importante para as democracias modernas, né? E a resposta, ela, para mim, é muito clara, né? Não só o Brasil, mas muitas democracias liberais consolidadas têm problemas com a representação, né? Então, a gente tem um problema global com relação à democracia representativa. E isso ocorre por conta de algumas questões, tá? A primeira questão que eu queria ressaltar é a dualidade entre o Estado que representa e a sociedade que é representada, né? Por conta dessa dualidade, a gente muitas vezes entende o Estado como inimigo, tá? E o Estado também nos deixa numa situação de passividade. Então, é ele que vai resolver, é ele que vai fazer, até porque na própria teoria das políticas públicas, né, a gente tem duas vertentes, duas abordagens sobre políticas públicas, né? Quem é aquele legítimo, quem é o ator legítimo para formular políticas públicas? Só o Estado ou outros atores sociais também teriam legitimidade para formular políticas públicas, né? Então, a gente tem uma abordagem, uma visão estadocêntrica versus uma versão multicêntrica, né? Essa abordagem multicêntrica hoje, ela está em disseminação, né? Então, não é só o Estado que pode deliberar e implementar, com certeza, essa é uma função precípua dele, mas o processo de formulação e deliberação, ele não pode ser monopólio do Estado, tá? Porque, afinal de contas, para quem a política pública ela é realizada, né? Quem é o beneficiário da política pública? A sociedade. Então, a sociedade precisa ter vez e precisa ter voz, né? A segunda questão
que nos leva a entender melhor esses problemas da democracia representativa, é a delegação de poder a partir de uma autorização individual, né? Ou seja, o voto. Nas democracias liberais, a gente tem uma contradição de fundo, que no momento de eleger o candidato, você o faz individualmente, mas no momento de apresentar uma demanda ao Estado, você precisa fazer isso coletivamente. Então, numa sociedade capitalista e cada vez mais individualista, essa ação coletiva, ela é dificultada, tá? Uma terceira questão é a distância entre representante e representado, né? Com certeza vocês vão se lembrar daquela hashtag que ficou muito famosa, né, nas manifestações de 2013, né? Hashtag eles não me representam. Então, existe realmente essa distância e o próprio sistema político partidário brasileiro também não ajuda, né? Com certeza o voto distrital ele ajudaria a diminuir essa distância entre representante e representado. Existe uma dificuldade em captar a vontade da maioria ou o interesse geral, né? Justamente porque as votações, né, as eleições, elas partem dessa autorização individual, então você não tem um mecanismo de concertação, onde a sociedade como um todo, as eleições têm se mostrado falhas, né, nesse sentido, de construir consensos, e isso realmente diminui a capacidade de captação da vontade da maioria ou do interesse geral, tá? E por último, a inexistência de mecanismos de controle sobre as decisões tomadas pelo representante, né? Isso também aumenta essa distância entre representante e representado. Não é preciso dizer, né, que no nosso país, muitas vezes as pessoas, elas simplesmente não lembram em quem elas votaram 2, 3 meses após o ciclo eleitoral, né? E como não existem mecanismos de accountability vertical, você só tem uma chance, né, que é a vingança, é a vendetta. Depois de 4 anos, você não elege mais aquela pessoa, né? Só que em 4 anos é possível criar políticas públicas de extrema qualidade, que seriam capazes de resolver problemas públicos bastante relevantes para a sociedade, né? Então, a gente não pode mais se furtar, a gente não pode mais ficar aguardando passivamente 4 anos para realizar a nossa vingança, né? A gente precisa agir antes disso, tá? Eu entendo o advocacy, gente, como uma alternativa à representação eleitoral, tá? Então, aqui a gente está falando, na verdade, de vários movimentos, né, que eles vão se sobrepondo. A gente tem uma sobreposição de mecanismos de representação a partir da construção, do desenho da nossa Constituição Federal de 1988, né? Então, existem o que eu estou chamando de representação não eleitoral, tá? Por exemplo, a política da presença é um mecanismo de representação não eleitoral. O que isso significa? Que a voz das minorias, ela é ouvida, né, pelos tomadores de decisão e ela é acolhida. Ocorre que o simples fato de você fazer parte de determinado processo decisório não significa que efetivamente as suas demandas serão ouvidas e levadas em consideração, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que só estar presente não é suficiente, né? Só estar presente, por exemplo, na esfera pública, levando o seu discurso, levando a sua causa, levando o seu interesse, ele já não é mais suficiente, tá? Nós temos também as instituições híbridas, que um bom exemplo são os conselhos, né? Então, a gente tem toda uma estrutura de conselhos gestores, conselhos em nível federal, estadual, municipal, tá? Mas existe já uma extensa literatura falando sobre a fragilidade desse tipo de representação, porque muitas vezes não existe poder decisório, né? Esses conselhos, muitas vezes, eles são meramente consultivos, isso faz com que as pessoas que participam desses conselhos, elas se desestimulem da participação, e temos, então, a representação como advocacy, tá? Que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Bom, mas o advocacy, ele tem algumas peculiaridades, tá? Então, como eu estava comentando com vocês, para mim, né, eu entendo como uma forma não eleitoral de representação política, então ele está sobreposto, tá? Eu posso fazer advocacy, eu voto nas eleições, eu participo de um conselho gestor, eu participo do conselho na escola dos meus filhos, eu faço parte da associação de bairro, né? Eu trabalho num coletivo, todas essas são formas de atuar na esfera pública, tá? No ciclo
de políticas públicas. E o advocacy tem essa função, né? Então, o advocacy, para mim, ele é uma resposta às falhas da democracia representativa. Como eles não nos representam, isso significa que eu posso e eu devo representar a mim mesmo, né? Ou representar a uma causa, escolher uma causa para chamar de minha e representá-la, né? E defendê-la na esfera pública. Bom, a legitimidade do advocacy decorre da identificação da capacidade de expressar uma constelação de discursos, tá? Por quê? O que eu estou representando na esfera pública? Não é um conjunto específico de pessoas. O que eu represento é um discurso sobre direitos ou temas, tá? E o objetivo dessa defesa, dessa representação na esfera pública de direitos e temas é que eles sejam incorporados pelo governo representativo, né? Então, eu não quero destruir o governo representativo, eu quero colaborar com o governo representativo. E uma das grandes peculiaridades do advocacy é que, muitas vezes, tá, o grupo é que escolhe a causa que ele vai defender, que ele vai representar, tá? E não existem mecanismos institucionais que garantam a legitimidade e a representatividade desse grupo. Então, tá? Vou dar um exemplo para vocês compreenderem o que eu estou chamando de representação auto-autorizada. Todo mundo aqui com certeza conhece o Greenpeace, tá? Bom, o Greenpeace, ele defende o planeta Terra. Não é o meio ambiente, é o planeta Terra. No entanto, com certeza o planeta Terra nunca pediu ao Greenpeace que fizesse isso e também não é levado em consideração no momento que eles estão construindo as estratégias de advocacy que eles vão utilizar, tá? Então, o que o Greenpeace faz? Ele se auto-intitula o representante do planeta Terra, tá? Isso é representação auto-autorizada e é uma grande peculiaridade do advocacy. Bom, para que a gente possa sistematizar aqui um conceito de advocacy, levando em consideração aqueles 3 campos de definição e essas peculiaridades que eu apresentei, frente aos problemas da democracia representativa, eu formulei uma definição, tá? Tentei nessa definição ser o mais abrangente, específica e rigorosa possível, mas vocês viram que eu usei a palavra abrangente e específica, que são contraditórias, porque é justamente essa a grande dificuldade que a gente tem, né? O advocacy é um tipo de ação política sofisticada, abrangente e complexa. Então, é muito difícil você dar especificidade para algo tão abrangente e complexo. Mas eu fiz essa tentativa, depois vocês me dizem se vocês acham que fez sentido, tá? Para mim, o advocacy é um tipo de ação política organizada e planejada, tá? Por quê? Porque se não for organizada e planejada, não é advocacy, é ativismo. Realizada tipicamente por organizações da sociedade civil, não só por organizações da sociedade civil, porque todo mundo pode fazer advocacy, mas nem todo mundo pode, por conta das questões que eu coloquei relacionadas à legitimidade e representatividade, tá? Independentemente de mandato político, então ninguém elegeu aquele grupo para ser o representante daquela causa, por isso, representação auto-autorizada, tá? Que engajam e mobilizam a opinião pública em torno de uma causa, para influenciar os tomadores de decisão a considerar demandas legítimas e relevantes da sociedade civil acerca de políticas públicas em curso, em elaboração ou em implementação, tá? E ali, no conceito, vocês viram que eu falei de engajar e mobilizar, né? Por que engajamento e mobilização são tão importantes para o advocacy? Porque o advocacy é uma tática indireta de influenciar os tomadores de decisão. Por quê? E por que eu uso o advocacy? Eu não poderia usar o lobby, que é uma tática direta? Bom, eu só consigo usar o lobby se eu já tenho acesso aos tomadores de decisão e se eu já sou reconhecido como um defensor legítimo daquele interesse e daquela causa. E isso nem sempre acontece com os grupos de advocacy, tá? Então, eles precisam trabalhar primeiro no engajamento e na mobilização da opinião pública, agindo de forma indireta sobre o tomador de decisão. Então, aqui nesse slide eu explico justamente essa questão, a necessidade do engajamento e da mobilização, né? Então, como esses grupos eles não possuem mandato, dar visibilidade à causa que defendem garante a organização e legitimidade como representantes dessa causa junto aos tomadores de decisão. Ao serem reconhecidos
como legítimos representantes da causa pelos tomadores de decisão, eles alcançam assento nas mesas de negociação, ou seja, ganham acesso, tá? Então, esse é o objetivo maior de fazer advocacy. O que eu preciso para ser ouvido pelo tomador de decisão? Eu preciso ter acesso a ele, tá? Então, o advocacy, ele é utilizado nesse sentido, por aqueles grupos que não têm acesso aos tomadores de decisão. Bom, e aí eu quero falar bem rapidamente disso, porque eu tenho pouquíssimo tempo. Isso é uma crueldade comigo, né, Flávia e Marcos, uma crueldade. Me deram 40 minutos para falar com vocês, eu queria ficar falando aqui umas 2 horas, mas tudo bem. Eu vou passar bem rapidamente por esses 3 termos correlatos, tá? Então, com que confunde-se normalmente o advocacy? O advocacy é confundido com incidência política, com lobbying e com ativismo. Tá? Bom, incidência política, a gente pode usar esse termo de forma intercambiável, é sinônimo, tá? A diferença entre advocacy e incidência política é que incidência política é um termo mais utilizado pelos países que hablam espanhol, tá? Então, os países aí que falam a língua espanhola, eles escolheram, em vez de usar um termo em inglês, usar incidência política. A gente usa aqui no Brasil também, de forma intercambiável, vezes a gente fala advocacy, vezes a gente fala incidência política, tá? Mas a palavra mais comum é advocacy. O lobbying, por outro lado, a gente tem aqui, eu vou passar um videozinho para vocês, para a gente ver a diferença. Vamos ver. Esse aqui é sobre incidência política. Esse vídeo é muito lindo, para a gente ver a diferença. Que na verdade não existe, né? Como eu acabei de falar. Nuestra comunidad necesita un puente para llevar nuestra cosecha a la ciudad. ¿No es cierto, Julián? Ven, acércate. ¿Quisieras ser escuchado por políticos para que se construya un puente en nuestra región? Claro que sí. Lo necesitamos con urgencia. Mi fruta se va a podrir. ¿Sabes lo que es la incidencia política? Es la capacidad de persuadir a los que toman decisiones para que lo hagan en favor de nuestra comunidad. ¿Cómo podemos lograrlo? Primero tenemos que analizar las políticas. ¿A qué te refieres con políticas? Al plan diseñado por un gobierno o empresa para tomar decisiones y acciones. Para eso, debemos identificar a las personas que toman las decisiones acerca de una política. En nuestro caso, debemos averiguar de qué autoridad depende la construcción del puente. Después, debemos analizar el entorno político. ¿Quiénes participan en esas decisiones? ¿Construir un puente es de interés público? ¿Le interesa al ministro y a la alcaldesa? Para la incidencia política es importante conocer el mapa de poder. Después debemos realizar un análisis FODA. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Unir nuestra región con el resto del país. ¿Nuestras oportunidades? Mayores beneficios para nuestra economía comunitaria. ¿Nuestras debilidades? No tenemos presupuesto. ¿Y nuestras amenazas? Llueve mucho en esta región. El segundo paso es desarrollar una estrategia de incidencia, es decir, seleccionar audiencias primarias, que son personas que toman decisiones directamente, y las secundarias, que son sujetos que pueden influir en las primarias. Las primarias serían el Ministerio de Transporte y las secundarias la alcaldía y el sindicato de transportes de la zona. Esto se logra mediante mensajes. Pueden ser reuniones, conversaciones, cartas, visitas, presentaciones, prensa, radio y televisión. Es necesario convencer a las audiencias para lograr un cambio. El tercer paso es finalizar la estrategia. Debemos asignarnos roles. Necesitamos un informante. Don Pedro es ingeniero, experto en el tema. Una mediadora de intereses. Doña Emilia es buena para lograr acuerdos entre partes opuestas. Y una capacitadora que nos prepare. Mi comadre Milagros es profesora, nos dará una mano. Y finalmente, un cabildero. Yo me ofrezco a reunirme con las autoridades. Ahora estamos listos para el paso final. Establecer un plan. Primero necesitamos un cronograma flexible que incluya tiempo extra para anticipar cambios en el entorno político. También debemos armar un presupuesto y planificar monitoreo y evaluación.
¿Listo? Con esto lograremos nuestros objetivos porque el cambio empieza con nuestras acciones. ¡Anímate! Ahora te toca a ti. Recuerda que los pasos para lograr incidencia política son 4. Analizar políticas, desarrollar una estrategia, finalizar la estrategia y, por último, establecer un plan. Les deseamos éxitos. Bom, como vocês podem ver, né? Bem simples e bem pouco complexo. Bom, e aí agora a gente entra aqui. Eu respondi algumas questões que foram feitas para mim aqui no chat, tá? Enquanto vocês estavam assistindo o vídeo. Bom, o que é lobby, gente? Vocês já sabem que lobby tem um estigma de marginalidade muito forte rondando, tá? Envolvendo essa atividade, tá? O lobby está dentro do advocacy. Então, quando a gente vai ver a literatura internacional sobre defesa de interesses e causas, a advocacy é o grande guarda-chuva, tá? Então, quando você defende algo na esfera pública, junto ao poder público, você está fazendo advocacy, né? Advocacy. E o que você é? Você é um advocate, você é um defensor, tá bom? O lobby nada mais é do que uma tática. Então, eu posso ter lobby direto e lobby indireto. Aqui no Brasil, nós temos um pequeno problema, porque aqui tudo é mais complicado do que o normal, né? Por conta desse estigma de marginalidade que o lobby carrega, isso tem 40 anos, tá? Então já está enraizado no nosso imaginário político, as organizações da sociedade civil, quando começaram a efetivamente defender as suas causas junto ao poder público, sentiram a necessidade de se distinguir, de se afastar, né? Do lobby, que é sempre sinônimo de corrupção e tráfico de influência, tá? Então, as organizações da sociedade civil, no momento em que fazem sua incidência política, com certeza fazem lobby, porque a qualquer momento que você tem um contato direto com o poder público, com um membro do poder público, é isso que você está fazendo, lobby, tá? Qual que é o conceito científico, né? Qual que é a definição científica para lobby? Ó, tem várias também, não tem consenso, assim como não tem consenso para advocacy, não tem consenso para lobby, tá? Mas o que eu construí com o Wagner Pralon Mancuso, no livro, inclusive, que eu indico, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre lobby, que se chama Lobby e Políticas Públicas, tá à venda na editora da FGV, tem e-book, tá? Defesa de interesses junto a membros do poder público que podem tomar decisões referentes às políticas públicas, tá? Esse conceito é bem abrangente, é difícil dar especificidade, justamente pelas questões que eu coloquei sobre a advocacy, que é a mesma coisa, tá? Então, ó, ele pode ser realizado durante o processo decisório, na definição da agenda, no processo deliberativo, né, stricto sensu, que é composto pela formulação, o debate e a negociação de propostas referentes aos temas da agenda, na tomada de decisão ou até após o processo deliberativo, né? Como, por exemplo, numa possível revisão judicial. E o lobby não acaba nunca, tá? Nunca. Porque depois tem que fazer lobby e advocacy na regulamentação, na implementação e até na avaliação das políticas públicas. Então, tem espaço para fazer lobby e advocacy em todo o ciclo de políticas públicas. E, normalmente, como eu comentei, esse termo está associado à defesa de interesses particularistas, à corrupção e ao tráfico de influência. E aqui eu vou passar mais um videozinho para vocês verem como o Politize define lobby de uma forma bastante neutra. Quando estamos debatendo política, muitas vezes nos deparamos com a palavra lobby, certo? E frequentemente tal palavra é atrelada a atos ilegais e corruptos na vida pública. Porém, na definição, lobby é uma atividade exercida por empresas, entidades, pessoas físicas, segmentos da sociedade que querem viabilizar interesses próprios perante o governo, tanto no executivo quanto no legislativo. E isso pode ser feito de maneira ética e legal. Afinal, a interação entre agentes públicos e privados é legítima, pois a sociedade tem o direito de participar de decisões do governo. Então, lobistas, pessoas responsáveis pela interação entre o cliente e o governo, devem exercer um papel na identificação do problema e objetivos esperados, na construção e compreensão do cenário político atual, no monitoramento legislativo de acordo com o seu interesse, no monitoramento político dos envolvidos no assunto, na criação de estratégias para a ação e na execução da proposta
e articulação com parceiros que possam viabilizar o projeto ou a decisão. Dessa forma, o lobby pode contribuir para a criação de propostas inteligentes e adequadas à realidade do país. Agora, quando essa atividade é atrapalhada por tráfico de influência, oferta e recebimento de propina, além de envolver presentes aos interessados, então temos um problema grave de conduta. Em resumo, é importante entender: o lobby é um instrumento de manifestação da sociedade. Ele não é bom ou ruim em si, depende da causa que está sendo defendida. Para saber mais do assunto, leia o material completo preparado pelo canal Politize. E pense, qual a sua opinião sobre o lobby na política? Até mais. Bom, aqui então eu vou sistematizar rapidamente para vocês, tá? A diferença entre lobby e advocacy, usando em primeiro lugar aqui a dissertação de mestrado da Gabriela de Brelas, em que ela afirma que lobbying é uma forma específica de fazer advocacy e é focada em influenciar a legislação. Sendo assim, lobbying pode ser entendido como parte da atividade de advocacy. Advocacy, para o Von Winter, é um termo mais abrangente, designando toda forma de ativismo organizado acerca de um conjunto específico de temas, tá? No advocacy, a legitimidade do grupo como representante de determinada causa pode ser questionada a qualquer momento. Por isso, para além da relevância da causa, e infelizmente essa é uma questão que muitos grupos não levam em consideração quando vão fazer advocacy, e aí são atacados fortemente por haters, tá? A legitimidade do grupo é um elemento crucial para a realização da advocacy. Então, não basta ter uma causa justa, é preciso ter legitimidade para falar, tá? É preciso ser legítimo representante. E aqui é um quadrinho comparativo, tá? Entre advocacy e lobby. O advocacy é utilizado por quem dizem que, né? O advocacy é utilizado por quem procura acessar as mesas de negociação, enquanto o lobby é utilizado por quem já possui acesso às mesas de negociação. O advocacy é defesa de causas, enquanto o lobby é defesa de interesses. No advocacy, são utilizadas táticas que privilegiam contatos indiretos com o tomador de decisão, e no lobby, táticas que privilegiam os contatos diretos com os tomadores de decisão. No advocacy, a mobilização da opinião pública no advocacy se mobiliza a opinião pública para que essa incida sobre o tomador de decisão, né? Então é uma tática indireta. E no lobby eu faço pressão direta sobre o tomador de decisão, até porque eu já tenho acesso a ele, tá? No advocacy, às vezes, não é sempre, mas às vezes a representação é auto-autorizada, enquanto no lobby a representação é sempre autorizada, tá? Bom, e aí a diferença entre advocacy e ativismo. Qual que é a grande diferença, tá, entre advocacy e ativismo? O ativismo, em primeiro lugar, ele tem uma pitada de transgressão às normas instituídas. Ele acontece sempre, prioritariamente, tá, na esfera pública, em ações de rua, em protestos, em manifestações, tá? Muitas vezes, o objetivo é fazer algo que tenha implicações concretas e de preferência imediatas, tá? Enquanto o advocacy, pessoal, assim como o lobby, é uma ação de longo prazo, de longuíssimo prazo, tá? A gente não vai conseguir construir uma política pública em 1 ano, em 2 anos. Se leva 3, 4, 5, 10 anos para construir uma política pública. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Aqui nesse slide, eu coloco como exemplo para vocês 2 documentários, tá? Que estão aqui na internet, ó, Defensores e com Vandalismo, que são bem legais. Vale a pena assistir. E agora eu vou mostrar para vocês um caso concreto, tá? De advocacy aqui, feito pelo Greenpeace no Brasil. E esse caso, ele está relacionado a campanha Ônibus Limpo, tá? A primeira coisa que o Greenpeace fez, olha a importância do advocacy baseado em evidências, né? A importância da ciência se encontrar com a política, tá? Ó, a primeira coisa que eles fazem é construir um dossiê, tá? Então, eles precisam do quê? Eles precisam de dados, eles precisam de informações para construir o seu argumento.
tá? E esse dossiê Ônibus Limpo, ele foi produzido em agosto de 2016, a partir do levantamento de dados operacionais do sistema de transporte da capital, os custos de manutenção e das fontes disponíveis, de testes realizados por fabricantes de veículos e outras cidades, e também, óbvio, de pesquisas em saúde ambiental, tá? Então, eles estão trabalhando com a ideia do uso de combustíveis limpos e renováveis na frota de ônibus da cidade de São Paulo. Por quê? Porque isso é obrigatório desde 2009, por meio da Política Municipal de Clima. A gente já estava em 2016 e até agora nada tinha sido feito. Bom, em 2017, em setembro de 2017, o Greenpeace faz essa ação que, do meu ponto de vista, foi uma das ações mais criativas já realizadas aqui no Brasil, né? Eu sou uma grande fã das táticas do Greenpeace, eu acho que eles são muito criativos, tanto o Greenpeace no Brasil como o Greenpeace no mundo. E aqui vocês podem ver nessa foto o que eles fizeram. Eles estão usando aqui violência simbólica, tá? Que é uma das táticas à nossa disposição. Ali, na lápide, essa é a lápide da cidade de São Paulo, tá? E aí a gente tem os mortos e aqui nessa foto não aparece, mas tinha inclusive a figura, né, da morte, o anjo da morte com o cajado, a foice. Foi assim muito interessante. Aí vocês podem me perguntar, poxa, mas por que fazer esse teatro na frente da Câmara Municipal de São Paulo? Para chamar a atenção da mídia tradicional, tá? Vejam vocês, essa matéria saiu no G1, mas não saiu só no G1, saiu em toda a mídia tradicional, seja ela digital ou impressa, tá? Quando a impressa ainda tinha mais relevância. E aí, olha que interessante o subtítulo dessa matéria. É essa a importância dos dados, das evidências para se fazer advocacy. Eu tenho números para mostrar. Então, olha lá, ó, segundo o grupo, 11 pessoas morrem por dia na capital em razão da poluição. O projeto que prevê frota de ônibus 100% limpa em 2018 não será cumprido pela prefeitura, que quer novo prazo. Então, esse protesto tem esse sentido, né? Evitar que a prefeitura dê às empresas de ônibus mais 10, mais 20 anos para se adequar a essa regra, tá? Bom, em janeiro de 2018, então aqui é setembro de 2017, tá? Aqui em janeiro de 2018, olha que beleza. Conseguimos, ó. Esse aqui é o site da Câmara Municipal de São Paulo, ó. Agora é lei. Ônibus terão novas metas para reduzir a emissão de ônibus. Se o Greenpeace não tivesse chamado atenção para esse problema público, com certeza nada teria acontecido, tá? Mas aí, como eu comentei com vocês, né, nem tudo são flores. Olha lá, eu criei a lei? Criei, mas agora ela precisa ser implementada, tá? Ela precisa se tornar efetiva. Então, uma política pública ela tem que ser eficaz, eficiente e efetiva. E vejam que em 2019 o Greenpeace continua fazendo protestos porque a lei que combate a poluição em São Paulo completa um ano e precisa sair logo do papel, ou seja, não saiu do papel, tá? Olha lá. A cidade tem 20 anos para ver as emissões de gases poluentes reduzidas em 100%. Então, foi dado um prazo de 20 anos e essa meta agora, né, é uma meta bem legal, 100% da redução aqui da emissão de gases poluentes, tá? Então, não se quer mais emissão de gases poluentes em 20 anos, ok? Bom, legal. E agora eu vou falar especificamente sobre o advocacy baseado em evidência. Mas antes disso, vou responder umas perguntas aqui que estão rolando no chat, tá? Vamos ver, eu vou falar rapidinho, acho que eu devo ter uns 15 minutos a mais. Então, vamos ver, me perguntaram aqui, ó. A Carolina. Você pontua a importância dos grupos serem reconhecidos como legítimos. Na prática, como isso efetivamente se estabelece? A partir do número de pessoas, número de ações tomadas? Tá, legal. Carolina, muito boa a sua pergunta. Quem define quem é legítimo ou não representante de determinada causa é o Estado, porque ele é o maior gatekeeper de todos, a mídia e também, obviamente, outros grupos que defendem a mesma causa, tá? Então, por isso que é muito importante trabalhar em rede. Então, quando você tem, por exemplo, uma matéria jornalística, tá? Em que o representante de determinada organização da sociedade civil é chamado para dar uma entrevista, ali a mídia, ela já legitima aquele grupo
como um legítimo defensor daquela causa. A mesma coisa acontece quando vai haver um fórum governamental para definir alguma questão e se chama aquela organização da sociedade civil, tá? Então, quem dá legitimidade é o outro, ou o Estado, ou a mídia, ou os outros grupos, e, obviamente, a opinião pública. Por que eu faço engajamento e mobilização? Justamente porque quando a opinião pública dá suporte à forma como eu estou defendendo determinada causa, ela está emprestando legitimidade para mim, tá bom? Bom, a Carolina também pergunta, como relações governamentais entra nas definições apresentadas, se aproximaria mais do lobby? Bom, a Carolina, eu entendo que lobby e advocacy são os dois elementos chaves das relações governamentais, tá? Relações governamentais é um termo mais geral que define um estabelecimento de uma via de comunicação de mão dupla com os tomadores de decisão, tá? Então, fazer relações governamentais nada mais é do que manter um relacionamento sólido e contínuo com os tomadores de decisão. Se eu precisar fazer pressão para que determinada questão aconteça ou não aconteça, tá? Aí eu tenho que avaliar se eu vou usar tática direta, ou seja, o lobby, ou tática indireta, ou seja, advocacy. Hoje a gente está tendo e é uma coisa que me deixa muito feliz, hoje a gente está tendo um bom número de associações setoriais, né, que representam setores da economia, já utilizando advocacy com mais força. Isso é muito importante, né? Porque isso aprimora o debate público, traz as questões que interessam para os setores econômicos para a esfera pública, né? Envolve os cidadãos nesse debate, pede o apoio do cidadão, né? Torna a nossa sociedade mais perene às discussões políticas, né? O brasileiro discute pouco política. A gente discute politicagem, mas política, infelizmente, ainda não, tá? Bom, a Flávia coloca aqui, né, esse tema, licitação de transporte público, foi explorado na tese de doutorado da Tatiana Bermudez, é verdade, a Tatiana precisa apresentar, hein, Flávia? Bom, e a Baraça e Cruz Consulting diz, está sendo fantástica essa apresentação, muito obrigada, super clara, didática e convergente com a necessidade de exploração desse tipo de abordagem nos dias atuais. Muito obrigada por este reconhecimento, então você legitima a minha fala dessa forma. Muito legal. E agora a gente vai falar especificamente sobre advocacy baseada em evidência, tá? Que é onde o C da ciência encontra com o P da política, das políticas públicas. Bom, o termo evidência, né, gente? Vocês sabem disso muito bem, que aqui só tem cientista. Ele significa algo como provas ou indícios que apontam a verdade de uma sentença ou proposição. No campo das políticas públicas, as evidências, elas figuram como um dos instrumentos básicos para a informação e avaliação. Então, a gente entende que políticas públicas baseadas em evidência, elas serão mais eficazes, né? A pergunta que não quer calar é a seguinte, bom, se políticas públicas baseadas em evidência são mais eficazes, por que ações de advocacy não deveriam utilizar-se ou estar baseadas em evidência, né? Porque, afinal de contas, o que a gente quer fazer? A gente quer influenciar a forma como as políticas públicas estão sendo formuladas, né? Como que elas estão sendo desenhadas? Elas ouvem todos os interesses legítimos e relevantes envolvidos, né? O tomador de decisão, ele conseguiu mapear todos os impactados? Nem sempre o tomador de decisão consegue fazer isso, né? A Flávia tem até um exemplo legal para nos dar depois, se ela quiser. Então, vamos ver. O que eu estou chamando de evidência? Dados sociais, econômicos, ambientais, que vão estar descritos aonde? Em relatórios, em estudos, em artigos, em pesquisas científicas, tá? Tudo isso é evidência. Bom, e o que eu estou chamando de advocacy baseada em evidência? É um processo fundado em informações precisas, confiáveis e suficientes para construir uma base de evidências coerente. A pesquisa é a ferramenta essencial, tá? Para a construção dessa base de evidências e consiste na coleta direcionada de informações e dados advindas de fontes confiáveis. A base de evidências gerada a partir da coleta e análise das informações disponíveis fornece legitimidade. Então, olha lá,
mais uma vez, a pergunta da Carolina com a relação à questão da legitimidade, né? O que dá legitimidade para o grupo também é a qualidade das informações que ele produz e que ele dissemina na esfera pública, tá? Informação de qualidade, gente, infelizmente ainda é um luxo, tá? E as universidades têm muito para oferecer nesse sentido. O que eu acho que ocorre é que não existe ainda uma preocupação em fazer esse casamento feliz, tá? Da universidade sair um pouquinho do seu quadrado, tá? Falando de maneira informal, e ir ouvir o que a sociedade civil precisa. Ouvir o que os tomadores de decisão precisam para tomar melhores decisões. O que as organizações da sociedade civil precisam para fundamentar melhor as suas ações de advocacy, né? Então, na verdade, é construir esse diálogo, né? As universidades, os institutos de pesquisa, os núcleos, os laboratórios, muitas vezes estão conversando só entre si. Não abre esse leque de diálogo, né? Eu estou achando super legal aqui que os seminários de vocês fiquem à disposição de quem tiver interesse nas temáticas que vocês trabalham no YouTube, né? Então, parabenizo aqui os formuladores dessa ideia, porque a gente precisa democratizar o conhecimento que vem sendo produzido pelas universidades, né? Mas não basta apenas publicar a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado. A gente precisa construir essa base de evidências numa linguagem que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil e os tomadores de decisão possam compreender, tá? Então, essa que é a questão. Mas uma base de evidências gerada a partir da coleta e análise das informações disponíveis vai fornecer legitimidade e credibilidade a esse grupo de advocacy, tá? Isso é muito importante. E esses grupos de advocacy, eles vão fundamentar os seus argumentos e vão construir uma boa narrativa e uma boa mensagem a partir dessa base de evidência. Então, essa é a grande... Qual que é a aplicabilidade dessa base de evidências, né? Para que eu vou construir? Como que um grupo de advocacy usa essa base de evidências que as universidades estão criando, tá? Quando a gente conversa com um ativista, e a Flávia até pode falar sobre isso depois, porque ela teve esse contato com o André também, o que acontece? O ativista, ele está completamente absorto no mundo da política. Então, ele acredita que a articulação política é extremamente importante e necessária para obter êxito nas ações de advocacy. É verdade, isso é super importante, né? Mas sobre o que eu vou falar? Sobre que dados eu vou articular? Né? O que eu vou oferecer para o tomador de decisão? Então, é por isso que conhecer e sistematizar estudos científicos já produzidos ou produzir dados primários é extremamente relevante para construir propostas sólidas, né? Então, é nesse sentido que os núcleos de pesquisa vão ajudando aí as organizações da sociedade civil. Lá na RAC, por exemplo, no GT que eu coordeno, nós recebemos agora o reforço do Observatório da Lei da UFMG, e tem sido muito legal, né? Porque eles vão ajudar a gente agora a fazer toda a análise dos projetos de lei que nós estamos acompanhando, e isso aumenta a nossa inteligência política, tá? Isso que é muito legal, porque os grupos de advocacy, eles têm problemas com relação a recursos, né? Grupos dependem de financiamento, nem sempre esse financiamento vem, né? Os grupos da sociedade civil. Então, a gente precisa ser mais criativo e a gente precisa de ajuda, né? Essa que é a questão. Nós precisamos que os cientistas façam trabalho voluntário nos grupos de advocacy, ajudando a gente a sistematizar esses estudos científicos, escrevendo numa linguagem mais simples, mais clara, né? Quem tiver interesse aí em atuar como voluntário lá no GT Transparência e Integridade, as vagas estão abertas, tá? Venham, por favor. Bom, então voltando aqui à questão da aplicabilidade, tá? Quando a ação de advocacy é baseada em evidência, ela tem maior chance de alcançar o seu êxito, tá? Ou seja, ela tem mais chance de influenciar o tomador de decisão. Eu preciso levar dados para o tomador de decisão, eu não posso levar só a minha opinião, tá? A política no Brasil, ela tem sido, infelizmente, um espaço para opiniões, para discussões ideológicas. A gente precisa trazer mais ciência, mais dado científico para a seara das discussões políticas, tá? Então,
As evidências, o que elas vão fazer? Reforçando aqui. Elas dão sustentação às propostas elaboradas e às informações que serão comunicadas aos tomadores de decisão. E possuem forte influência, porque esses tomadores de decisão possuem forte influência sobre o processo decisório. Uma vez que esse processo é complexo e multidimensional, tá? Então, por isso que é tão complicado fazer definições tão específicas, porque o processo em si é complexo e multidimensional, é difícil de mensurar a influência, tá? A gente precisa entrar um pouco dentro da cabeça do tomador de decisão. Então, quando o tomador de decisão está conversando com o cientista, às vezes ele não entende o que o cientista está dizendo, porque o cientista não está se esforçando para entrar na cabeça do tomador de decisão, tá? Então, a gente precisa se esforçar para saber o que o tomador de decisão precisa. Vamos entender um pouquinho a forma como ele pensa, tá? O que ele precisa considerar quando ele está tomando uma decisão? Vamos imaginar lá um deputado federal ou um senador da República. Primeiro, ele precisa considerar todos os interesses envolvidos no processo. E tem muita agenda escondida. Então, muitos desses interesses não são explícitos. Bom, ele precisa considerar também as lacunas entre o período de tempo que as informações foram produzidas e o momento atual da tomada de decisão, tá? Então, essa também é uma questão que precisa ser levada em consideração. Eu preciso ter séries históricas para comparar. Os dados precisam ser atualizados. E o tomador de decisão precisa considerar também o contexto social e político no qual o tema está inserido, tá? Então, ele precisa construir aí um quadro mais geral e mais abrangente sobre aquilo. Bom, quando eu tenho o advocacy baseado em evidência, quais são os benefícios, tá? Como que as organizações da sociedade civil se beneficiam das evidências que as universidades produzem? Bom, em primeiro lugar, eles vão se aproximar, né? Eu aproximo o conhecimento político e social, que é complexo e, por essência, dinâmico, da universalidade e estabilidade típicas da ciência. Então, o que essa aproximação gera? A construção de critérios claros, né, que sejam criados sobre os quais as decisões poderão ser tomadas. Então, isso é muito importante, ter critérios claros. Tá, eu vou tomar essa decisão, mas por que essa decisão foi tomada? Quais são os critérios que foram utilizados? Tá? Bom, de outro lado, o advocacy baseado em evidências, ele proporciona também, não só a curto prazo, uma narrativa mais convincente, como também pode conferir às organizações credibilidade com efeitos de longo prazo, tá? Então, todos os grupos de advocacy, eles se beneficiam muito com o acesso às evidências. E aqui eu vou trazer 2 casos concretos em que evidências científicas viraram um jogo, tá? Bom, o primeiro deles é esse sistema aqui, ó, o PRODES. É um sistema de monitoramento do desmatamento da floresta amazônica brasileira por satélite, tá? Ele está em funcionamento desde 1988, ele cria séries históricas, né? Então, desde 1988, a sociedade brasileira tem acesso às taxas de desmatamento. Mesmo assim, olha lá, o que aconteceu em 2019? Vocês todos acompanharam, né? Que o nosso maravilhoso ministro do Meio Ambiente, ele questionou os dados do INPE, ele questionou os dados do PRODES, tá? Mas admite alta no desmatamento, tá? Algum tempo depois, ó, isso aqui foi em agosto de 2019, em novembro de 2019, a gente vê uma nova manchete, né? O governo nega, mas novos dados de desmatamento confirmam o efeito Bolsonaro. Ou seja, contra fatos não há... Como é que é esse contra fatos não há o quê, gente? Fala aqui no chat. Eu sou péssima. Eu sou muito ruim para esses ditados. Contra fatos não há argumentos. Ai, obrigada. Eu sou péssima. Pelo menos em tese, né? É isso mesmo. Contra fatos... Bom, o governo Bolsonaro e o bolsonarista são um caso à parte, tá? Mas é isso. Contra fatos não há argumentos. Tiveram que voltar atrás. Por quê? Porque eu tenho dados científicos demonstrando que o desmatamento está aumentando. Não adianta dizer que não adianta fechar os olhos e falar, tá bom, a Terra é plana. Tá, tudo bem. Mas eu tenho dados aqui. Bom, espera aí, gente. Só um segundinho. Tocou a campainha aqui. Deixa eu ver quem é. Ai. Oi? Bom, gente, vamos... coisas de transmissão ao vivo.
Coisas de home office, né? Agora está todo mundo trabalhando em casa. Isso porque eu avisei a família, né? Mas eu avisei a família. Estou numa transmissão ao vivo. Não adianta. Aconteceu nada. Ninguém viu nada, André. Ninguém viu nada. Depois a gente edita. A gente edita. E aqui mais um caso muito legal, esse que aconteceu no ano passado. Esse é um caso sensacional, que é do movimento A Renda Básica que Queremos, tá? Então, assim que surgiu a pandemia, né, que a pandemia efetivamente se tornou uma realidade, muitas organizações da sociedade civil se reuniram para garantir uma renda básica, tá? Porque a gente já sabia que a crise se desenrolaria e seria terrível, tá bom? Mas o que o governo queria? O governo queria um voucher, né? Eles chamavam de Corona Voucher, o Corona Voucher de R$200 por família, né? E houve uma mobilização incrível, um engajamento, uma mobilização incrível. Foi criada uma coalizão, tá? Esse movimento Renda Básica que Queremos, ele é composto por mais de 300 organizações, né? E em 3 dias, gente, esse movimento conseguiu 500 mil assinaturas. E com esta força e também com uma consonância, né, com uma janela de oportunidades que eles identificaram no Congresso, foi possível aprovar o auxílio emergencial de R$600, tá? Olha, foram 547 mil pessoas que assinaram esse abaixo-assinado, tá? Óbvio que houve retrocessos, tá? A gente sabe que o auxílio emergencial de R$600, ele não existe mais. Agora a gente tem auxílios emergenciais que algumas prefeituras de algumas cidades mais ricas estão oferecendo, como foi o caso aqui do município de São Paulo, que ofertou R$200 em 3 parcelas, tá? Mas, olha lá, ó, de olho na discussão e implementação. Então, aqui eu não vou me alongar porque eu não tenho tempo, mas eu escrevi um caso bem detalhado que vocês poderão ter acesso, tá? Por que eu trouxe esse caso aqui da renda básica? Porque ele é um excelente exemplo da aplicabilidade das evidências, tá? Só foi possível convencer os tomadores de decisão porque já existia um trabalho sendo feito anteriormente, tá? E essas organizações da sociedade civil conseguiram levar de maneira sistemática, de forma adequada, numa linguagem adequada para os tomadores de decisão, informações que eles não possuíam. Então, as organizações da sociedade civil resolveram o problema, levaram a solução já pronta. Por quê? Porque eles já tinham essas bases de evidência construídas, tá? Então, vamos ver aqui, ó, qual que é a aplicabilidade das evidências a esse caso, ó. Para delimitar rigorosamente quem seriam os beneficiários e como eles seriam definidos, a proposta expressou todo o conhecimento técnico, teórico e empírico sobre o tema que as organizações que a apoiavam possuíam e chamou a atenção dos tomadores de decisão ao sugerir como combinar várias bases de dados, tais como Cadastro Único, RAIS, NIT, PIS/PASEP e CPF, tá? Esse era um imbróglio. O governo não sabia como que ele ia identificar aqueles que seriam os beneficiários do auxílio emergencial. E aí, essa coalizão já levou a resposta, tá? Ó, então, conhecer e comunicar os resultados de estudos científicos, assim como buscar, sistematizar e comunicar informações que apresentavam como outros governos estavam lidando com os impactos da crise sobre os vulneráveis, foi essencial para influenciar a forma como os tomadores de decisão estavam analisando tal questão. Então, aqui a gente está falando também de estudos comparados, né? Levar estudos comparados para os tomadores de decisão é muito importante, tanto no sentido de boas práticas, como de práticas não tão boas assim, tá? Então, não se pode perder de vista que os tomadores de decisão agem de acordo com seu acervo de crenças, valores e suas próprias evidências. Ao agir, eles expressam intenções e motivações que definirão o contexto e o significado da evidência. Eis aqui o uso virtuoso das evidências. Elas podem ser usadas para a construção de narrativas convincentes em favor de políticas que favoreçam o bem comum, tá? Bom, e aqui eu faço algumas indicações bibliográficas, caso vocês queiram se aprofundar, tá? No tema advocacy. E quem quiser se conectar comigo lá no LinkedIn, que é a minha rede social que eu uso mais, porque eu não sei usar o Instagram, acho muito chato.
fiquem à vontade, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code e vocês já pedem a conexão e eu já aceito vocês. Bom, enquanto vocês fazem isso, eu vi que tem aqui, olha a Cleita aqui, minha aluna. Tudo bom, Cleita? Ó, vamos ver. A Flávia falou sobre, pessoal, nessa fala atual da Andréa, podemos citar como exemplo nossa iniciativa dos boletins Covid. Foi um esforço de diálogo com a sociedade que surtiu resultados interessantes. Muito bem, muito bem. Então, vamos ver. A Flávia pede para vocês colocarem perguntas e a Charmila diz o seguinte: obrigada aos organizadores e Andréa. Ressalto que no setor de saúde, o EVIPNet, cuja atuação do DCIT, ai meu Deus, muita sigla, Instituto da Saúde de São Paulo, são essenciais para a advocacy baseada em evidências. Muito bom, Charmila, é isso mesmo. Eu só não sei como é que faz para parar aqui. Ai, cadê você? Oi, Andréa. Vou interromper, peraí. Vou interromper. Retomando aqui, já tirei o... Pronto, cheguei. Espero que vocês tenham gostado, foi isso que eu preparei. Tinha muito mais coisa, né, gente? Olha, eu realmente devo ter estourado todo o tempo. Vocês não me mandam parar, eu vou falando. A questão é, eu tinha deixado esse tempo agora para a gente ir respondendo as perguntas, mas você já puxou tudo para sua fala. Então a gente tem um tempo agora para elaborar essas perguntas, né? Você pode retomar alguma coisa. Eu queria voltar lá no Altair. Cadê? E eu posso exibir aqui para o pessoal que assiste, né? Para a gente ter mais tempo de ler. Eu vou retomar porque eu quero colocar uma pergunta minha em cima, né? Advocacy políticas públicas baseadas em dados andam juntas? E ele continua. Pois no limite, pautas anticientíficas ou ainda não comprovadas poderiam utilizar os mesmos mecanismos. Quer dizer, a minha pergunta é o seguinte: a gente vive num contexto no Brasil. O Brasil teve esse aprimoramento democrático, né? Apesar de a gente não ter tradição nenhuma democrática na nossa história, a gente teve um aprimoramento, óbvio, pós-88. Eu acho que você já fala dentro desse contexto. Porém, a gente vive nos últimos anos, não é desde 18, né? A gente vive há muitos anos uma degradação institucional, tem muito debate sobre isso. E assim a gente fica pensando, quer dizer, a maneira como, especialmente ali no final, né, que interessa mais para mim, e acho que para muitos aqui do programa, quando a gente quer usar a ciência para fazer advocacy, né, quando a gente quer usar a ciência para convencer as pessoas, ou quando a gente quer colocar a ciência em pauta na política. A gente vive um país onde a ciência é ignorada. Eu posso citar estudos que a gente fez aqui sobre o Código Florestal. Eu estudei mesmo, discuti bastante o caso do PRODES, do desmatamento na Amazônia. Tem uma controvérsia grande, quer dizer, e a gente está assistindo, está tendo CPI agora da Covid, a Natália Pasternak está lá, uma especialista falando. A gente está discutindo cloroquina e tem pessoas defendendo dentro do governo institucionalmente. O nosso presidente ontem estava falando de máscara, para tirar máscara. E assim, você vive num contexto, e a gente não pode achar que é uma coisa de uma pessoa, né, ou de um grupo minoritário. Não, mais ou menos, né? Está dentro do governo e está fora também. Quer dizer, então, eu acho que essa coisa do anti-ciência ou do negacionismo, quer dizer, aí eu quero chegar na minha pergunta, né? Tudo isso para falar, quer dizer, como é que a gente, pensando advocacy, pensando na nossa intenção, desejo de ter mais impacto na política pública, como é que a gente faz a ciência ser mais ouvida, ou como é que a gente usa melhor a ciência? Porque a ciência, essa coisa de contra fatos não argumentos, é só no papel, porque na vida real, contra fatos há muitos argumentos, e a ciência nem sempre convence. Então, como é que você vê isso, né? Acho que é um pouco essa, para você falar, né? Para você falar mais. Posso só complementar? Andréia, aqui no DPCT nós temos aí um grupo de pesquisa bastante forte, né, que se fortalece a cada dia, porque a gente tem sempre mais munição para ser estudada, que é o tema da desinformação. E esse tema da desinformação, eu acho que está totalmente ligado a essa pergunta do Marco, né? Como que nós conseguimos romper, né? Enfim, eu acho que esse muro aí que se coloca entre a ciência e a verdade. A gente teve uma frase ontem, né, de um senador lá falando, bom, aqui na CPI da Covid, a gente tem que trazer cientistas que são contra a ciência. Não sei o que significa isso, né?
Mas, enfim, eu acho que são algumas pérolas, né? Porque Tá, a gente tem... Enfim, eu acho ok, que... mas um aí, pouco. vamos lá. Eu acho que, primeiro, os cientistas precisam saber se eles querem mesmo defender a ciência. Ponto número 1. Existe uma organização dos cientistas em defesa da ciência? Qual é o papel da SBPC? Como que a SBPC tem feito isso? A gente tem uma Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Qual é o advocacy da SBPC? Qual é o profissional da Unicamp fazendo as relações institucionais da Unicamp? Mostrando para a sociedade, mostrando para os tomadores de decisão todas as soluções incríveis que vocês estão produzindo aí, né? Hoje a gente vive numa guerra pela atenção. Tem muita informação. E, ao mesmo tempo, nós vivemos em bolhas, né? Então, vocês podem ver isso pelo Instagram, pelo Facebook de vocês. O que acontece? É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma. Você está sempre falando com as mesmas pessoas. Aquelas pessoas que não te interessam, você vai lá e para de seguir. Você vai lá e bloqueia, né? Então, é uma mudança que ela precisa vir de dentro para fora. Primeiro, a ciência precisa se abrir, tá? Eu acredito que a ciência precisa se abrir para a política, porque os cientistas também têm preconceito em atuar no ambiente político institucional. Quando vão, muitas vezes também, tá? Eu sempre falo isso, não é só para os cientistas, mas quem já me conhece há mais tempo sabe que eu sempre peço para tomar esse cuidado. O tomador, às vezes, as organizações da sociedade civil e os cientistas se colocam numa situação de superioridade com relação ao tomador de decisão. Então, entram com um discurso de soberba. Ninguém gosta de ser tratado dessa forma, entendeu? Então, é diálogo, a gente tem que estabelecer diálogo, mas diálogo num nível de igualdade, entendeu? Mas menos assimétrico. Essa que eu acho que é a questão. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Agora, precisa ter vontade, gente. Precisa ter tutano para fazer política no nosso cotidiano, entendeu? Essa que é a questão. Nós estamos discutindo isso lá no curso com PNME. A Flávia é testemunha ocular, né? Para você organizar, planejar e implementar uma ação de advocacy, você precisa ter método, precisa ter técnica e, sobretudo, precisa ter uma persistência, uma resiliência incríveis, porque os percalços vão acontecer, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: o que falta no Brasil? Falta advocacy feito da maneira técnica, tá? Precisa ter gente específica para fazer isso. Essa que é a questão, não é tipo, então vou soltar um position paper. Sinto muito. Cara, meus filhos podem me xingar à vontade, quem que estiver assistindo, quem assistir depois. Carta aberta não vai salvar o Brasil. Carta de repúdio, chega, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ler carta de repúdio. A gente precisa, sim, fazer, sabe o quê? Sentar e fazer um belíssimo mapa de stakeholders. Quem são as vozes que efetivamente ressoam a favor e contra esse tema? Quem fala a favor, fala o quê? Quem fala contra, fala o quê? Quem está falando com quem? Então, tem aí, Marco, um trabalho grande para ser feito que eu não vejo, assim, sabe, as universidades, os institutos, os núcleos de pesquisa com essa vontade de fazer, né? Quem sempre fez esse trabalho muito bem feito, né, e tem até estudos científicos já mostrando, são os sindicatos, as centrais sindicais, tanto as de trabalhadores quanto as de empresários, né? E onde é que está a universidade? A universidade nem aparece no ranking, nem para defender o seu próprio orçamento, né? Então, é uma coisa muito, muito complicada, porque mão de obra qualificada não falta. Falta o quê? Falta visão política, falta vontade de participar, né? E a gente tem um déficit de ação coletiva no Brasil. Isso, na verdade, é natural. O cientista não se sente. Eu acho que o que a gente precisava comunicar no primeiro lugar é que o cientista conta. Ele é uma voz importante, ele tem autoridade. O cientista tem fé pública, né? Então, isso é muito importante. Mas temos questões culturais, né,
que nos fazem, que fazem com que esse papel ele não seja levado a cabo com tanto poder. Então, eu fiz alguns convites durante a minha fala. Essa que é a questão. As pessoas precisam aceitar esses convites, né? Vamos lá. A sociedade civil brasileira precisa dos cientistas. A gente precisa de pessoas que se disponham a nos ajudar a coletar, sistematizar e analisar os dados que a gente precisa para gerar essa evidência, né? Mas, né, nós também estamos em busca pelo Lattes, né? Então, quer dizer, são questões, são muito complexas, mas que é preciso para uma área como a de vocês, né, que é o Departamento de Ciência Política, de Política Científica e Tecnológica, né? Cadê a política? A pergunta que eu me faço é o seguinte: qual é o plano que os cientistas construíram para o Brasil? Esse plano foi construído? Tem alguém defendendo esse plano na esfera pública? O que se quer para a ciência brasileira? O que se quer para a universidade brasileira? Isso está escrito em algum lugar? Isso foi definido? Isso foi debatido? Se foi debatido, não foi comunicado. Entenderam? Então, assim, tem que entender que o debate hoje é feito na esfera pública. Eu escolho onde que eu vou fazer esse debate. Se eu quiser fazer esse debate do ponto de vista técnico, eu vou fazendo lobby. E tá tudo bem. Tá todo mundo fazendo lobby, meus queridos. Todo mundo faz lobby todo dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Agora, advocacy é um bicho diferente. Aí você tem que estar preparado para o tranco, até porque críticas virão. E essas críticas precisam, inclusive, ser adiantadas. Tem uma questão de narrativa e contranarrativa que a gente precisa avaliar também no momento que está construindo a nossa mensagem. Tá? Então, não é algo simples, Marco. A verdade é essa. Mas eu acho que a gente pode ir dando pequenos passos, tá? Então, o departamento de vocês... Existem alguns departamentos, algumas áreas, que elas têm mais tradição do que outras. Esses que têm mais tradição precisam atender ao chamado. Acho que essa é a questão fundamental. E a gente vai começando devagar. E é incremental, né? Não vamos mudar o Brasil de um dia para o outro. Não, acho que você colocou muitos pontos importantes. Essa questão de carta aberta, carta de repúdio, que é uma coisa que a gente faz naturalmente, e a gente não está fazendo outras coisas. Eu penso nas associações, que não é só esse BPC, tem várias. Eu atuo, por exemplo, na Associação Brasileira de Antropologia, a gente discute isso, eu falo, gente, mas e aí? Eu estou lá numa comissão de ciência e educação da Associação Brasileira de Antropologia. A gente não tem ninguém conversando com o congressista, sentando com o ministro, com acesso mínimo a algum assessor. Então, e eu também, eu nunca tive, eu sou acadêmico, puro sangue, assim, sempre fiquei na biblioteca, desde a minha graduação até hoje estou aqui na biblioteca. Então, eu acho assim, tem um lugar para a ciência pura e tem que ter esse lugar de gente que fica enfiado fazendo tese de 500 páginas, e essas teses são importantes. Com certeza. Não pode achar agora, porque tem essa cobrança, né? O cientista agora tem que fazer YouTube, eu estou aqui fazendo live, a gente tem que fazer... Isso não existe. No mundo, em lugar nenhum do mundo a gente consegue fazer tudo, né? Não, mas a gente tem pessoas talhadas para fazer isso. E a gente tem que ter espaços de contato com a política, espaços e pessoas que podem... E a gente tem limitações muito grandes, eu acho, André. Desculpa me enfiar aqui na palestra, mas é um tema que eu acho super importante. A gente não tem orçamento, primeiro, não tem pessoal, e a nossa institucionalidade também é muito travada, né? O que a gente pode fazer e o que a gente tem que fazer para cumprir o mínimo versus o que a sociedade demanda da gente, ou o potencial. Então, esse debate é muito forte no nosso departamento, na universidade como um todo brasileira, né? Então, mas a gente tem a resposta para a sua pergunta é a seguinte: a gente tem que parar de debater e ir à ação. O maravilhoso Marx já dizia, né? Os filósofos já entenderam o mundo, agora a gente precisa mudá-lo. Eu acho que essa é a questão. Tem uma parte dos cientistas, como você disse, né, os cientistas raiz, a ciência pura, vão continuar fazendo o que querem fazer. Mas aqueles que têm a possibilidade, o interesse, né, de agirem junto ao poder público, precisam ser incentivados. O que eu vejo na minha experiência, Marco, eu já estou nesse mundo há uns 16 anos, é o seguinte: as pessoas, elas não
enxergam essa possibilidade. Porque no Brasil, o Estado sempre teve um papel muito forte, né? Nós somos uma sociedade autoritária. Então, por que eu vou me envolver nisso? O Estado é que tem que cuidar disso, não sou eu. A gente tem uma tradição autoritária e a gente costuma, por exemplo, no pós-2013, quando você começa a querer ampliar comitês consultivos, isso é chamado de comunismo, de sovietismo, e você tem um enquadramento da participação popular como se fosse uma coisa ruim, né? Eu lembro até do cara que era do Instituto FHC, um cara do PSDB, falando, gente, mas isso é maluquice. Foi feita uma crítica muito grande lá na época da Dilma, que ela queria instaurar lá um comitê e foi chamado de comunista. Então a gente tem esse tipo de debate no Brasil, né? Não, você querer participação vira comunismo. Aí você tem que acabar com o comunismo. Então, assim, a gente não tem... De novo, como você falou, não tem uma tradição de aceitar participação como algo natural, né? Eu não sei se vocês lembram do ano passado, tem um cara que é um youtuber hoje, o nome dele é Eduardo Moreira. Ele lançou uma campanha, e a campanha chamava-se Somos Todos 70%. Nós não somos minoria. Essa que é a questão. Só que a minoria está defendendo com unhas e dentes na esfera pública as suas ideias. Essa é a grande diferença, né? E nós estamos como sempre, desarticulados. Então, a questão fundamental aqui, Marco, é articulação. Com quem a gente se articula dentro da academia, tá? E com quem a gente se articula dentro do Congresso. Porque, assim, uma coisa que eu sempre ouço dos próprios parlamentares, eles dizem assim, gente, eu tô louco para ter uma plataforma. Eu preciso de uma plataforma. Alguém que me traga subsídios para que eu possa defender. Porque muitas vezes eles chegam até o parlamento sem uma plataforma, sem um plano. Compreendem? Mas se a gente tem resistências culturais de nos aproximar dos parlamentares, porque é disso que a gente está falando, né? O que a gente aprendeu? Político é tudo corrupto. Política é feio. Né? Política é suja. Olha isso, política é suja. Se a política é suja, como que eu vou me aproximar da política? Eu, um pós-doutor pela Fundação Getúlio Vargas, eu não vou me aproximar da política suja, porque eu também vou me sujar, entendeu? Então, essas são crenças, né? Assim como os tomadores de decisão têm crenças, nós também temos as nossas crenças. Então, essas crenças que elas precisam ser trabalhadas, né? E um trabalho sistemático de advocacy é muito relevante. Eu acho que é isso que a gente está tentando trazer. Estamos levando com muito sucesso para a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. Né, Flá? Você quer falar um pouquinho do projeto que a gente está desenvolvendo lá? Que eu acho que, esse projeto é a menina dos olhos da minha vida. Antes eu queria fazer uma outra colocação, Andréia, que eu acho que é muito importante aqui a gente refletir, né, enquanto um departamento de política científica e tecnológica, como que a gente consegue se colocar melhor, né? Eu acho que isso passa necessariamente pela política, não dá para a gente falar, política não se discute porque dá briga. Eu sou uma defensora nata de que é a partir da política, da reflexão, do diálogo, que a gente consegue ver o impacto que ela tem nas nossas vidas, né? E eu queria citar 2 exemplos, assim, distintos no tempo de mais de 4 décadas, né? Eu acho que se a gente olhar no passado, o que era a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa, né? E todo o ativismo, né? Que os acadêmicos, os cientistas tiveram na década de 60, que foi para levar a importância da pesquisa no estado de São Paulo, e como resultado, um contingenciamento, né, do ICMS como um recurso da FAPESP. Isso daí foi uma vitória... Exatamente, isso foi uma advocacy na veia, né, e foi uma vitória enorme, e hoje a gente tem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo como uma das mais fortes, né, uma das, não, a mais... É a mais forte. É a mais, com mais recursos, mas isso foi uma vitória da década de 60. Se a gente for olhar nos anos 80, o que foi o Ministério de Ciência e Tecnologia, também veio de uma mobilização da comunidade científica, né, que
né, como que é, num ativismo para que a gente tivesse essas instituições consolidadas, né? Ainda que os recursos foram sendo conquistados e perdidos ao longo do tempo, e eu acho que tem um outro caso recente também, que foi agora, né, no ano passado, em que o recurso aqui da FAPESP novamente foi questionado, né? Isso em um momento em que a ciência está sendo mais do que necessária, né? Ela que está dando respostas aí à vacina, né? E isso não é um processo de um dia para o outro, é um processo que se constrói, há uma pesquisa. Se a gente desmantela isso, a gente perde anos e anos aí de caminhada. E, neste momento, o orçamento, tanto das universidades quanto da FAPESP, foi colocado em choque. Como que isso voltou? E isso eu acompanhei uma ação diretamente voltada lá com os deputados da Assembleia, né, do Estado de São Paulo, de um convencimento direto, de 1 a 1. Então, essa advocacy baseada em evidências, eu acho que isso esteve muito por trás, e as universidades paulistas e a FAPESP, né, tiveram, com o SBPC, enfim, foram vários os atores que se uniram, né? Exatamente. Eu queria fazer menção a esses 3 momentos. Claro que nós vamos recuperar a história, a gente vai achar muitos outros, mas a gente precisa viver mais esse movimento, né, de advocacy, que traz vários aí aliados para a nossa... Uhum. Eu só queria fazer um comentário aqui, Flávia e Marco, que assim, a gente pode... Eu acho que vocês estão trazendo questões muito macro, né? Então, por exemplo, a defesa da ciência, a defesa da universidade, a defesa do orçamento, né, para a ciência, mas algo também que, do meu ponto de vista, não é levado em consideração é essa questão mais micro, que é, por exemplo, quando eu estou escrevendo, quando eu penso num tema para a minha dissertação, para o meu mestrado, para o meu doutorado. Esse tema, ele responde a um problema público real, imediato? Quem que está envolvido nisso? Com quem que eu posso conversar? Sabe? Sair um pouco da nossa casinha. A gente fica muito imerso dentro da nossa casinha. Então, eu terminei uma dissertação de mestrado. A quem essa dissertação de mestrado pode interessar? A quem esses dados são úteis? Sabe? Eu acho que isso é muito relevante. Porque a gente hoje, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Que é preciso mudar um pouco a nossa mentalidade. O cientista produz para os seus pares. Mas a gente precisa entender qual é o impacto que a ciência pode trazer para a sociedade como um todo. Então, a gente não pode mais produzir para os nossos pares. A gente tem que produzir para aqueles que pagam os impostos e que subsidiam a existência das universidades públicas e as nossas bolsas, né, e o funcionamento dos nossos laboratórios. Então, essa que é a questão. Também é preciso fazer esse trabalho de formiguinha, né? Quando eu tive acesso ao trabalho da Flávia sobre mobilidade elétrica, a minha primeira pergunta foi essa. Eu falei assim, nossa, mas quando eu conheci a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, eu falei, como é que é? Já tem a coalizão? Porque a coisa difícil de fazer é a coalizão, meus queridos. É juntar todo mundo num lugar só. Eu falei, já tem a coalizão? Ela falou, já. Tem todo mundo lá. Mercado, academia, órgão governamental, organização da sociedade civil. Eu falei, meu Deus, esse é o paraíso do advocacy. Que a parte mais importante já foi feita, que é construir a coalizão. Entenderam? Tá todo mundo ali com um único objetivo. Então, o que eu acho que falta, tá? É essa construção da coalizão. Porque tem muito ego envolvido, cada um quer deixar a sua marca, cada um quer deixar o seu logo, né? E a fragmentação, infelizmente, é a regra, não é a exceção. Na nossa comunidade de representação de interesses, e não seria diferente com a universidade. André, a gente tem uns 20 minutinhos, vamos trazer mais algumas aqui. A Carolina está com uma pergunta, está meio longa, né? Mas, enfim, essa questão... Carolina é empolgada. Essa questão do QR Code e tal. Eu queria agregar essa coisa aqui, quer dizer, quem tem recursos também, simbólicos, financeiros, para participar do Advox, né? Porque se eu sou atingido por barragens, indígena, como que chama? Um quilombola, enfim, uma pessoa marginalizada, precarizada, pessoa de periferia sendo assassinado, morrendo de Covid.
a ciência também tem um papel aí, o Advox tem um papel imenso. Com certeza. Talvez isso tenha a ver com a pergunta, acho que tem a ver com a pergunta da Carolina também, né? A pessoa usuária de ônibus que está lá, bom, agora tem que usar QR Code, mas e aí? Não sei o que é QR Code, ou não tem acesso, enfim. Ou isso é ruim para mim, né? Exatamente. Ó, por exemplo, com relação aos quilombolas, a gente fez Os grupos são marginalizados? São, mas eles se reúnem. E eles têm uma voz, né? No Brasil, tem uma Coordenação Nacional da Articulação de Quilombos, que é o CONAC. Eles fizeram uma participação incrível no último web hack que eu facilitei, que foi um web hack com perspectiva latino-americana, né, sobre como as organizações da sociedade civil estão reagindo ao sistema de deliberação remota, né, e a todos esses retrocessos no mundo do direito. É incrível o que eles conseguem fazer com pouco recurso, porque o recurso mais importante, Marco, é o recurso humano. Esse é o mais importante, né? Depois a gente vai atrás dos financiadores. Essa que é a questão. Agora a gente precisa ter o nosso objetivo. Primeiro a gente precisa definir qual é o problema público que a gente quer ajudar a solucionar. Tá? Esse é o passo número 1. Qual é o problema público? Em segundo lugar, quais são as implicações desse problema público? Então, o que ele envolve? Tá? Inclusive, quais são o que já foi tentado fazer para resolver esse problema público? Tá? Tenho isso mapeado? Ótimo. Tem mais pessoas falando sobre isso? Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu acho que uma das questões que faz com que o Brasil não seja um país melhor, as pessoas nunca pensam no coletivo. Nunca pensam no coletivo. Falam assim, eu estou muito incomodada com determinada questão. Então eu vou criar uma ONG. Pelo amor de Deus, vai ver se alguém já não criou antes. Entendeu? Tem milhares. Gente, tem 300 mil ONGs sobre educação política. E olha a nossa situação. Bolsonaro presidente. Percebem? Antes da gente criar uma ONG nova, antes de criar um movimento novo, vamos fazer coro para os movimentos que já existem. A gente tem movimentos incríveis sobre renovação política. Tem 4, 5 já. Não precisava ter 4, 5, precisava ter um. Mas um com muita força. Um que vai atacar nas questões estruturais. Percebem? Essa que é a questão fundamental. Então, a gente precisa combater a fragmentação e investir na concertação. A gente precisa construir pontes sobre o que é sinérgico. Vai haver divergência? Sempre, somos todos humanos. Mas qual que tem que ser o nosso foco? Nosso foco é na sinergia, nosso foco é na convergência, tá? Eu não preciso... as coalizões, elas vêm e vão. Você cria uma coalizão para atuar em determinado ponto. Desfaz a coalizão. Ali tem uma coalizão maravilhosa. Eu adoro demais essa coalizão, porque eu acho que ela é um super exemplo, só que o nome é enorme. É coalizão. O nome da coalizão é Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Queridos, tem mais de 300 organizações. Eles conseguiram colocar agrobusiness com ambientalista, com empresa privada, com consultoria, com órgão governamental. Eles criaram uma governança, né? Então, acho que isso é muito importante. Existem avanços democráticos muito importantes nesses últimos 5 anos, inclusive. Só que eles precisam ser mapeados e antes da gente fazer qualquer coisa, a gente primeiro precisa fazer uma análise do ambiente. Já tem alguma coisa nesse sentido, né? Esse GT que eu atuo na RAC, por exemplo, a gente tem um enfoque. O enfoque lá na RAC é advocacy no Legislativo Federal. Não é ali, naquele âmbito, que nós vamos fazer coisas que as organizações já estão fazendo em outras redes, né? Então, quando surgiu, por exemplo, aí a ideia acho que foi nessa semana, né, que o Exército colocou o sigilo de 100 anos ali no negócio no processo do Pazuello, aí surge lá na nossa ONG, né? Surge lá no nosso GT. Vamos fazer uma carta de repúdio? Aí eu escrevi assim no nosso grupinho do WhatsApp. Primeiro precisamos verificar se nas outras redes das quais vocês fazem parte, alguém já não tomou essa iniciativa. Porque eu perco tempo, eu perco energia, eu perco dinheiro fazendo o que outras pessoas já estão fazendo. Então vamos unir os nossos esforços, né? E tentar
da melhor forma possível, contribuir com o que está sendo produzido na universidade para dar sustentação, gente, ao que as organizações já estão fazendo. A gente nem sabe quais são as organizações que existem na nossa cidade. A gente mora no município, a gente não mora no estado, a gente não mora no país, a gente mora no município. O que está rolando na sua cidade? Que organizações existem aí? Qual que é a sua causa? Todo cientista tem que ser uma causa. A causa número 1 é a ciência. Percebem? Mas a gente aprende isso na graduação, Flávia? A gente aprendeu isso na graduação? A gente fez ciências sociais. Alguém aprendeu lá na graduação que a primeira coisa que a gente precisa aprender a defender é a ciência? Não. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender a defender, né? Que é o que a gente ama fazer. Porque você é demais, né? Porque eu te amo. Mas essa que é a questão. Vocês percebem? A gente não tem uma educação política para atuar na esfera pública. Ao contrário, a gente é treinado para ficar apático, porque é uma sociedade autoritária, tá? Então, temos que vir na contramão dessa ideia. Mais alguma pergunta? A Charmila coloca aqui, bom, mas acho uma pergunta que não sei se é para você. Ah, vocês podem fazer isso também. Em fazer aproximação com os atores, né? Ela disse que está atrasado, daí ela vai falar que daí surgem soluções inadequadas por conta dos achismos e falta de formação técnica. Quer dizer, eu colocaria assim, qual é a vontade e o interesse da universidade brasileira, que é onde tem a pesquisa, né? Onde tem a grande parte da pesquisa. Exatamente. E talvez, né, Marco, só continuando, essa é uma boa pergunta. Acho que a pergunta para você, Andréia, seria essa: por onde a gente começa? Né? Porque eu acho que o interesse tem. Talvez falte saber como começar, dar o primeiro passo. Não, o primeiro passo acho que a gente já deu, né? O primeiro passo é isso aqui. Agora é fazer uma ressonância. Quem são os cientistas interessados em defender a ciência? E aí, como é que eu vou fazer isso? E aí, vocês me chamam e eu ajudo vocês. Eu acho que tem muita gente querendo ajudar, pessoal. As pessoas que fazem advocacy, elas são muito... Elas têm um espírito público, né? Republicano. Porque, afinal de contas, você não vai doar seu tempo, sua energia. O meu trabalho na RAC é voluntário, né? A gente não vai doar nosso tempo e nossa energia se a gente não tivesse espírito republicano, entendeu? Então tem que procurar, tem muita literatura, né? Eu acho que trabalhar com cientista é a melhor coisa que tem, porque a gente gosta de estudar, né? Tem muita literatura, tem muitos guias ensinando a fazer advocacy. O guia que eu fui coautor, inclusive, mostra os 10 passos para a construção de um plano de ação de advocacy, né? Eu acho que tem que começar pequeno, né? Você começa ali com 4, 5, 6 alunos e professores que estejam interessados em colocar determinado tema na agenda, e tudo passa primeiro por um diagnóstico, tá? Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é identificar qual é o tema que você quer atuar e qual o diagnóstico sobre esse tema, tá? Então, como ele está sendo, por exemplo, como que ele está sendo difundido na mídia? Quem fala a favor? Quem fala contra? A gente tem, inclusive, hoje, algumas ferramentas muito interessantes de análise de mídias sociais, né? As empresas têm, eles contratam, é caro pra caramba. O Datatora custa, acho que é R$ 1.500 por mês, a mensalidade do Datatora. E é isso que o Datatora faz, ele monitora todas as redes sociais que os parlamentares utilizam, né? André, identificando. Me inserindo aí, né, já que você falou disso, você falou lá daquela tática do Greenpeace, né? Eu quero chamar a atenção da mídia tradicional, e isso continua sendo feito, né? Sim. Eu faço uma performance em frente ao Congresso, na Praia de Ipanema, aquelas vitrines, né? Se amarra na árvore. Isso. Quer dizer, mas num mundo de mídia social, redes sociais, de bolhas, onde a extrema-direita ocupa muito esse espaço no mundo inteiro, né? Grupos extremistas. Eles compram um robô, né? A gente precisa começar Quer dizer, mas como que você faz ativismo? Eu acho que ninguém tem essa resposta, né? Mas você que está... Você já sabe, né? Você tá na linha de frente, quer dizer, para onde está indo isso? Porque esse debate também é muito incipiente, né? Não adianta chamar a atenção do G1, da Globo, porque eu não atingi a bolha que está lá. Exatamente. Enquanto isso, o pessoal anti-máscara e cloroquina atingiu e circulou uma desinformação que causou uma dúvida.
Vamos combinar que o que a gente tem feito é saído do grupo da família, né? Exatamente. Então, como é que você está vendo isso, né? Agora. Bom, a gente faz esse debate bem fortemente lá na RAC, né? Inclusive, no ano passado, a Yumi Nakamura, que é a nossa coordenadora de comunicação, organizou um curso maravilhoso chamado Comunicação como Pilar do Advocacy. A gente trouxe alguns especialistas em comunicação e o que se identificou ali é o seguinte: hoje nunca foi tão importante definir o seu público-alvo. E para definir o público-alvo, você precisa fazer uma série de processos de escuta ativa. A famosíssima pesquisa qualitativa que a gente está acostumado a fazer aqui. É pesquisa qualitativa, é focus group. Então, você tem uma mensagem, a gente precisa primeiro construir a narrativa, depois construir a mensagem e ir testando. Porque as pessoas ouvem coisas diferentes. Aquele caso que eu mostrei para vocês, inclusive, da renda básica que queremos, vocês veem que eles têm cores bem vivas, né? Num determinado momento, eles perceberam que o compartilhamento das notícias, as visualizações, elas estavam diminuindo. Aí eles pensaram em mudar a identidade visual da campanha. Começaram a usar mais verde e amarelo, fazer umas coisas mais toscas, menos bonitinha, entendeu? Porque é mais a cara dos nossos amigos. Então, meus queridos, a gente precisa aprender com o que está dando certo. O que está dando certo? Como é que eles conseguem alcançar tantas pessoas? Eu acho que isso não está... Vamos combinar? É uma pena que isso esteja sendo gravado, que eu tenho que me conter. Se fosse ao vivo, eu não me conteria, mas eu vou me conter. Eu acho que a gente tem muitos preciosismos. Isso é guerra. É guerra pela sobrevivência da democracia. Quem tem muito preciosismo vai perder, né? Então, foi isso que a gente definiu ali, né? Público-alvo. É a coisa mais difícil para fazer hoje em dia com relação à comunicação, porque está muito fluido, né? E exige investimento. Só que veja, nós somos pesquisadores. Se tem alguém aqui que sabe fazer pesquisa, somos nós, certo? Então, definir público-alvo é a questão mais relevante, né? E hoje em dia tem se trabalhado muito também, Marco, com influenciadores, né? Então você descobre quem é aquele que influencia a pessoa que você quer influenciar, né? E você vai comendo, sabe como os mineiros dizem que você vai comendo pelas beiradas? É basicamente isso. Você vem de fora para dentro da bolha, né? Então você tem que trabalhar com as pessoas que conseguem comunicar o que você quer falar, mas você não sabe falar do jeito certo. A verdade é essa. A Anitta, gente, deu um show no ano passado. Eu não gosto da música que ela canta, mas a menina deu um show, entendeu? Ela fez um trabalho importantíssimo para a democracia. Ela trazia a Gabriela Prioli para conversar com os 300 milhões de seguidores que ela tinha sobre política, né? Então a gente precisa incentivar também. A gente precisa trazer... A real é a seguinte, Marco, a gente precisa trazer a política para o nosso dia a dia. Deixar a politicagem de fora e trazer a política. O que é política? A política é pensar que país queremos. Nós não temos essa resposta. Então, enquanto a gente não tiver essa resposta, que países queremos, quais são os nossos mínimos? Qual que é a nossa rede de proteção? Daqui a gente não passa, né? O que nós estamos vendo é que a régua está sempre descendo. Toda vez que eu assisto televisão e assisto muito pouco, a régua desceu mais um pouco. E nós estamos parados aqui olhando. A real é essa. Gente, temos 5 minutos e 2 perguntas aqui. Acho que só Uau, André mesmo para conseguir. Falei que ia dar 2 horas? Eu não vou passar de meio-dia porque é desumano ficar na frente do computador assim 2 horas, né? Mas aí eu vou colocar as duas e a gente encerra, né? Criar colisões e utilizar as tecnologias de coleta de dados para melhor definição. Com certeza, Marco, com certeza. Tem técnica aí, tá? É mais complicado do que isso. Mas já tem toda uma bibliografia à nossa disposição. Bom, dificuldade de financiamento sempre haverá, tá? E aí eu acho que a gente tem que usar a nossa criatividade, né? Da mesma forma como é difícil ter financiamento, hoje a gente tem diversas formas de se financiar, tá? Tem crowdfunding, por exemplo, tem plataformas de crowdfunding que a gente pode
utilizar, né? E a gente tem que tirar o dinheirinho do bolso também, né, meu povo? Vamos lá, né? Todo mundo pode também doar um pouco para a causa que a gente defende. Mas quem é o ator que garantirá que as práticas e ações... O Rodrigo Guerra. E é que tá, né? Aí vem a resiliência, a paciência e o seu poder de não se cansar nunca. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o tema do Advocacy. E a forma como a gente fala, né? Porque isso é uma questão muito interessante que o Rodrigo trouxe, tá? Todo mundo fala, todo mundo pode falar, né? O direito à manifestação está garantido pelo artigo 5º da Constituição. O que a gente quer com as ações de lobby e advocacy? Não é falar. Falar eu já posso. Eu quero ser levado em consideração. Como eu sou levado em consideração? Para isso tem técnica. Então, é a questão da análise, a questão da base de evidências, a comunicação aí é muito importante, como que eu me comunico, com quem eu me comunico, que tipo de mensagem eu levo. Eu tenho que ter, inclusive, só para vocês terem uma ideia, eu tenho que ter um tipo de... A narrativa é a mesma, tá? Mas eu tenho que ter um tipo de mensagem para cada público-alvo. É aí que a gente erra. A gente quer fazer uma mensagem só para todo mundo. Só que as pessoas têm níveis cognitivos diferentes, têm crenças diferentes. Então a gente precisa saber como é que comunica com determinada pessoa. E tem uma coisa também que eu acho que ainda não entrou no nosso vocabulário, chamado ciências comportamentais, os nudges. Os nudges ajudam bastante. Tem toda uma ciência por trás da comunicação persuasiva que a gente precisa começar a estudar, tá? E a outra pergunta do Rodrigo, né, é com relação à mensuração do impacto das ações de advocacy. É muito difícil mensurar a influência. A gente ainda não conseguiu construir uma metodologia rigorosa, né, uma metodologia científica para mensurar a influência, porque são muitas variáveis envolvidas, né, para você controlar. A gente não consegue controlar todas as variáveis, né? Mas existem uma série de metodologias já em curso para o impacto das ações de advocacy. Uma das mais famosas é a mensuração do sucesso, né? Então, você simplesmente vai medir. Eu estava aqui no ponto A, cheguei aqui no ponto B. Eu defino o que é sucesso e o que é fracasso e crio uma escala ali. Então, de acordo com os acontecimentos que vão sendo realizados, né? Os acontecimentos do plano de ação. Mas tem bastante literatura sobre isso, né? A gente consegue avançar nesse sentido. Eu acho que a questão fundamental é que se a gente quer fazer isso, essa é a real, né? Eu quero vencer essa resistência que eu tenho com a política. Gente, então eu vou encerrar aqui, porque já está na hora mesmo. 11h58. Agradecer muito a Andréia pela generosidade com o seu tempo, né, que é escasso, e agradecer a todo mundo que estava aqui na transmissão. Lembrando que vai ficar disponível, esse vídeo fica disponível nesse canal, como as outras aulas, né, os outros seminários que a gente tem, e a Andréia já está convidada para voltar. Oba! Acho que a gente só pegou a superfície da questão, né? Sim. Eu tenho essa sensação, e a gente nem entrou nos autores, gente não começou a falar das visões, porque tem a ciência política, né? Os textos que você sugeriu vão muito mais, aprofundam muito mais em questões teóricas, e a gente tem muita falta disso, acho, no nosso programa. Então é isso, gente. Flávia, obrigado. Ótimo. Eu também quero agradecer, né, André? Acho que esse é um plano que a gente já tinha há algum tempo e agora acho que finalmente a gente está conseguindo colocar em prática, a gente está vendo convergências, né, entre as nossas linhas de atuação, né? Eu acho que é muito importante reforçar algo que você falou ao longo da sua fala, né? A gente precisa separar o que é uma ação de ativismo, né, e uma ação de advocacy, que demanda planejamento, persistência, resiliência, né? E eu acho que, e acima de tudo, né, bastante força de vontade e acreditar um pouco mais nessa causa. E em relação a isso, eu acho que você passou, né, não teve tempo para explorar essas metodologias, é algo que a gente está fazendo, né, neste nosso curso,
nesse treinamento aí com a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, e para mim acho que tem sido um grande laboratório, e eu espero que a gente consiga trazer mais esse aprendizado aqui para casa, né, para o nosso departamento e para a nossa pós-graduação, porque vejo que todos ganham com isso. Então, obrigada novamente, Andréia, né, pela sua agenda de executiva, né, mas sempre dando um espaço aí para conversar conosco aqui da academia. É um grande prazer. Adorei o convite. Me convidem mais vezes que eu virei com certeza. Muito obrigada, André, não fala isso não, porque a gente vai aproveitar. Então, gente, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado e até sexta que vem. Tchau, obrigada. Até mais.